carnaval também. E o carnaval tá aí, né? Quem é que vai bloquear o carnaval? Ninguém vai bloquear? Ó, quem? Carnaval é interessante, né? Porque muitos de nós... Quem é que é a primeira vez que veio? Olha, todo mundo já veio. Sejam bem-vindos também. Carnaval é interessante. Muitos de nós aprendeu a aliviar as tensões quando está terminando os seus compromissos. Tem gente que passa a semana esperando a sexta-feira, tem gente que passa o ano todo esperando as férias, o ano todo esperando o carnaval, para soltar essas tensões, para botar para fora essas tensões. O problema disso, primeiro, é que a gente vai criando um movimento energético para nós mesmos, de que como a gente tem que só trabalhar e esperar um momento de folga, trabalhar e esperar um momento de folga, trabalhar e esperar um momento de folga. A gente não aprende dessa forma a curtir a vida num todo. Então muitas vezes a gente está cansado, muitas vezes, né? Porque a gente não aprendeu a curtir naqueles momentos que a gente não está no trabalho. Porque o curtir não significa só fazer festa. O curtir também significa, agora cheguei em casa, né? Trabalhei até às 19, 20 horas, sei lá que hora. E agora eu vou relaxar. Agora é o meu momento de descanso. Muita gente nem descansa. Chega em casa, faz as coisas que tem que fazer, vai deitar já com a mente ainda acelerada, às vezes nem consegue dormir direito, e já acorda no outro dia e tem que trabalhar de novo. Então a gente pode começar a rever isso para que a gente possa melhorar a nossa vida. Se a gente quer qualidade de vida, a gente precisa olhar esses detalhezinhos. Tem detalhes que a gente não percebe. E quando a gente não percebe, vai acumular energia para tudo que é lado. Agora pensa comigo. Chega milhões de pessoas no Brasil no carnaval, ao mesmo tempo fazendo esse soltar da energia do ano, né? Agora eu estou no carnaval, posso bloquear, posso beijar esse, beijar aquela, beijar não sei quem, já foi nessas festas assim ou sou eu? Só eu fui. Peguei até aquele coisa aqui. Tanto beijar, quando era novo, né? Mas isso acontece o quê? No final das contas, é um monte de gente colocando para fora, agora eu quero extravasar tudo do ano que eu não extravasei, o que eu não aproveitei do ano, eu quero jogar tudo nessa festa aqui. As energias que ficam ali, elas vão acumulando em todo mundo. Por mais que você vá para a festinha, não, eu vou lá com meu marido, com a minha marida, né? Vou tranquilo para a festinha, a gente se diverte lá um pouquinho, volta para casa, está tudo certo. Tem um monte de gente que faz isso também, né? Curte lá e deu. Só que lá está um ambiente cheio de energia, desse soltar. E esse soltar não é a energia que a gente vai pegar. A gente vai pegar aquela energia de acúmulo de tudo aquilo que a pessoa se frustrou no ano. Ela dificultou a sua história no ano e vai levar para essas festas. Então, alguns que estão aí no meio já devem ter sentido, outros aqui, já devem ter sentido que o próprio campo energético dessa semana ou da semana passada está meio estranho. Sentiram esse troço? Tem um troço estranho no ar, né? Aí fica mais pesado, porque já está todo mundo assim. Imagina 2 semanas pensando, daqui não sei que dia é carnaval, tal dia é carnaval, dia 28 é carnaval, dia 28 começa o carnaval. E começa isso para o campo energético todo. A própria Umbanda veio limpar o campo energético do Brasil pela quantidade de feitiço que foi feito na época dos escravos. Já dei essa palestra aqui, né? Não vou falar ela toda de novo, mas já dei essa palestra aqui. Imagina se a gente é escravo, do nada aqui, nós estamos sentadinhos, a gente veio para uma palestra, aparece um monte de soldado ali e diz para nós que agora você não é mais dono da sua vida. Você vai para um camburão, depois vai para dentro do navio, e separado das pessoas que você ama, e atravessa um oceano com isso. É óbvio que os escravos que chegaram aqui e os que foram escravizados aqui, foram os índios, estavam com aquela mágoa. Eu falando isso já penso assim, como é que vai me tirar longe da Alexia, que é a minha filha, né? O ódio ia estar a flor da pele. Então a Umbanda veio limpar primeiro esse ódio que estava no Brasil, né? Pensando o tempo todo nesse ódio. Agora eu não sou mais dono da minha vida, não sou mais dono da minha vida. Cadê minha família? Cadê não sei quem? Eu vi meu amigo morrer aqui do lado. Imagina num carnaval onde todo mundo acumulou frustrações.
o ano todo, que está trabalhando só para conseguir se sustentar. Ali naquele campo carnavalesco tem isso. Tem ali. Como é que eu faço, Luciano, para se proteger? Primeiro, tem que lembrar sempre da meditação. Se você vai sair de casa, para um pouquinho para meditar, para você sentir o campo onde você vai. Vou dar uma dica. Quer a dica? Eu vou na festinha lá em Novo Hamburgo. Tá? Antes de só sair para a festinha todo pintado e alguém vai dizer, hoje em dia não tem mais, né? Ou tem ainda? Festinha de salão? Acho que não tem mais. Tem? Antes de ir para essa festinha, eu vou parar um pouquinho e me centrar. Eu vou parar um pouco, fechar os olhinhos, fazer na minha cabeça esse caminho até Novo Hamburgo, é um exemplo. Pedindo paz, pedindo proteção. Eu tenho que me ligar nas energias mais altas. Porque lá as energias vão estar nessa frustração, nessa briga toda. Das pessoas colocando coisa para fora. Se você vai na festinha, não tem problema, mas vá com consciência até chegar lá. Né? Porque o que vai acontecer? Lu, e se não aconteceu nada? Quantos carnavais eu já passei na minha vida e não aconteceu coisa nenhuma de ruim? Que bom que não aconteceu coisa nenhuma de ruim. Mas e durante o ano aconteceu o quê? A gente estava fazendo limpeza esses tempos e a gente pegou limpeza de coisa que foi acumulando lá de trás. É assim, o Ricardo, vou te usar, Ricardo. O Ricardo foi para a festinha, se divertiu, fez festa, fez não sei o que, dançou, pulou, gritou, esperneou, né? E tudo certo. As energias que estavam lá porque ele estava fazendo isso sem consciência acumularam nele. Aí ele voltou do carnaval, deu tudo certo, o carro não estragou, não me acidentei, não briguei com ninguém no carnaval. Meu carnaval foi muito bom, mas a gente ainda está com aqueles espíritos ali que estão sugando essa frustração. Aí ele já pensou, mas agora na quarta-feira de cinza eu tenho que voltar para o trabalho. Aí ele baixou a vibração um pouquinho. Aí na quarta-feira ele foi para o trabalho. Aí na quinta ele está com aqueles espíritos, aquelas energias toda na volta acumulada e vai levando por meses isso. Como ele tem atenção, ele vai prestando atenção nas coisas, ele não vai se machucando com isso. Chega um momento que ele briga com alguém. Briga com a mãe dele, ou briga com um amigo, ou discute, e aí baixa lá em essa vibração. Aquelas energias que estavam esperando passagem, ganham passagem. Aí começa a dar tudo errado na vida da pessoa, não sabe por quê. Aí fica procurando trabalho feito, fica, a vizinha fez um trabalho para mim, só pode ser aquela vizinha desgraçada fez um trabalho para mim. E pode não ser. Não estou dizendo que a gente não faz trabalho. Mas também muitas vezes a gente está com energia acumulada não só do carnaval, mas de outros lugares que a gente foi e não se limpou. Se limpar significa medita sobre como foi o seu carnaval, como foi essa festa que você foi, como é que você está se sentindo nesse momento, e aí você vai perceber a sua volta. Vem no centro de Umbanda se limpar, ou vai nos evangélicos se limpar, vai a algum lugar se limpar. Quando você sair do carnaval, vai se limpar depois, pode ser? Pode ir, quem está me vendo ali também. Tá? E essa consciência a gente vai ter mesmo que a gente não vá na festinha, a gente vai ter que parar um pouquinho, o campo está daquele jeito. Então, a gente não vai ter quinta-feira que vem trabalho, exatamente porque a gente vai estar em recesso para nós mesmos estar se preparando para a próxima quinta-feira atender, e a gente está bem para isso. Né? Então, a gente precisa ter essa percepção. Às vezes as coisas começam a dar para trás porque a gente abriu a porta para aquelas energias que estavam só esperando que a gente abrisse. E tudo na espiritualidade, junto com esse mundo físico, é afinidade. Tá? É por afinidade. Por exemplo, se vir um espírito agora no meu ouvido e falar, Lu, vai lá e mata o Igor. Não. Ele não vai deixar, porque o Igor é muito forte, não vai deixar eu fazer isso. Mas eu também não vou deixar. Se eu ouvir isso, não está dentro de mim, eu não sou assassino. Então não vai afinizar comigo. Eu quero matar o Igor, eu quero matar o Igor. Para mim, vai passar no ouvido e sair no outro, porque não está em mim. Mas se está em mim a raiva, que eu não tratei, aí eu vou ficar com raiva do Igor. Estou com raiva. E se está comigo a tristeza em relação a pai, em relação a mãe, e a gente vê alguém ser injustiçado, por exemplo, pelo pai e pela mãe, a gente vai afinizar com tudo aquilo que a gente não tratou ainda dentro de nós. Explicado isso?
Aquilo que a gente não tratou aqui dentro, a gente vai afinizar. Aquilo que não tem afinidade, não vai fazer diferença. Então nós precisamos ter atenção no que a gente não tratou dentro do nosso interior ainda. A gente volta para aquela tal reforma íntima. Aquela reforma íntima. É ciúme que vem à tona, se a pessoa ainda é ciumenta, alguém é ciumento aí? Sorriu de ciumento. Isso é sorriso de ciumento. Então, se você não tratou o ciúme, que é as inseguranças que a gente tem, se você não percebeu ainda que aquela pessoa que está do seu lado escolheu estar com você, você vai querer jogar suas frustrações tudo na pessoa. Só que a pessoa está comigo, né? Por que ela vai ter ciúme? Por que eu preciso ter ciúme se a pessoa escolheu estar do meu lado? Por que eu tenho que vigiar? No fim a gente começa a estragar o amor sem perceber. E numa festa de carnaval, que tem aquela loucura toda que eu brinquei agora, que todo mundo beija todo mundo, né? Numa festa de carnaval você pode até ir com o seu parceiro e não beijar todo mundo e ficar tudo certo, mas aquelas energias ficam ali, né? Misturadas. Aí lá, 2 meses depois, dá um estouro em casa, porque o fulano está com ciúmes da fulana, a fulana está com ciúmes do fulano e está se sentindo inseguro, porque baixou a vibração. Tá? O ciúme nada mais é do que a gente colocando o valor da outra pessoa em dúvida. E as nossas inseguranças todas para fora. Nossas inseguranças chegando para fora. Então o que a gente tem que tratar na hora do ciúme? Nossas inseguranças não é fazer o outro mudar. Uma vez eu vi uma cena, num carnaval, quando eu era novo, espero que eu ainda seja, mas hoje eu tenho 50, eu tinha, sei lá, uns 20, né? E eu vi uma cena muito interessante. A menina estava com o rapaz. Para vocês que não me conhecem, eu estou nos ambientes, eu estou olhando todo mundo. Estou olhando para ver como é que vai reagir lá, como é que ele vai reagir, como é que... Eu estudo pessoas, eu sou terapeuta, né? Então eu estudo pessoas até quando eu estou no restaurante. Eu dou uma olhadinha assim, o que será que está acontecendo ali, né? Como é que está, né? Então eu vou estudando isso, tem essa maneira. Claro que eu não fico olhando para a mesa das pessoas. Ele está comendo com que mão no garfo? Não, não é isso, mas eu dou uma olhadinha. E eu percebi um casal que estava muito bem conectado, os dois, conectados, dançavam juntos, ficavam tudo numa boa ali, que era um casal de muito tempo, dava para perceber que eles já tinham uma afinidade muito boa. E ele foi no banheiro. E um outro rapaz do outro lado mirou nela. Uma moça bonita também, mirou nela. E que bêbado acha todo mundo bonito. É uma coisa incrível. Bêbado é todo mundo bonito. E aí mirou nela e ficou olhando para ela o tempo todo assim. E aí ela virou para o outro lado e viu, e conversou com uma amiga, não deu bola para isso. Só que o rapaz que foi no banheiro, quando saiu do banheiro, viu ele olhando. Sabe o que esse rapaz fez? O que ele fez? Foi brigar? Ele foi encher o saco dela. Por que aquele cara está te olhando? Por que aquele cara está te olhando? Como é que ela vai saber por que o cara está olhando? Né? Já é insegurança sendo colocada na pessoa que nos ama. Isso acontece demais no carnaval, nas festinhas, nas coisas assim. Principalmente quando tem álcool no meio. Você já deve ter visto isso acontecer. A gente joga na pessoa que a gente gosta a carga que o outro trouxe. Então é como se pegasse no colo a carga dele. Tu tá botando carga de sensualidade em cima da minha esposa, eu vou pegar essa carga e jogar em cima dela. Sendo que ela só existe. No fim o relacionamento fica bem ruim, né? Quando a gente começa a colocar esses cheques em cima da outra pessoa. E não olha para as nossas coisas. Eu já fui bem ciumento uma época. Passou aí? Já passou o ciúme? Ainda tem gente ciumenta. Mas eu já fui muito ciumento uma época. Porque eu ficava parado pensando: o que será que ela está fazendo? O que será que ela está fazendo agora? Ela é muito bonita, então de repente tem um cara olhando ela. De repente o cara vai cantar ela. De repente o cara vai mandar mensagem para ela. De repente não sei o que. Aí a minha insegurança ficava tão forte. Nunca passaram isso ou só eu passei sozinho? Sem vocês? Passei sem vocês, certo? Só eu passei isso aí. O que será que está acontecendo? E a gente cria, o ser humano tem uma capacidade de criar, tanto para o bem quanto para o mal. Mas quando a gente decide para o mal, já que a gente ainda não é perfeito, o mal vem bem, né, dentro da nossa cabeça. A gente cria uns troços.
E eu criava, agora ela está fazendo isso, agora ela está plantando bananeira com o cara, agora ela está não sei o que, pulou no lúcio, está pelada, rodando, e ela só estava trabalhando. Eu sabendo que ela estava trabalhando. Né? E essas coisinhas, quando a gente está inseguro, elas servem exatamente para a gente parar um pouquinho. Opa, estou inseguro com a coisa. Estou inseguro, tem algo acontecendo aqui. Eu tenho que parar, olhar para mim, isso cada um de nós, e ver por que eu carrego essa insegurança. Cadê o tal amor que eu na hora de conquistar a pessoa, a gente faz de tudo, né? Na hora de conquistar, quem é que já conquistou? E essa palavra até nem é boa, já vou explicar por quê. Mas na hora de querer ficar com outra pessoa, você é a pessoa mais linda do mundo, você é maravilhoso, eu quero você, né? Não é assim? A gente promete um monte de coisa, não, e aí quando a pessoa que a gente está tentando conquistar fala, não, é porque eu tive um ex, esse ex ele é terrível, não, eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou ser assim, eu nunca vou ser assado, as coisas nunca vão acontecer, as coisas nunca vão acontecer, e aí no fim a gente cai naquela malha de novo. Não estou falando isso para a gente se criticar, quem for ciumento e inseguro aí no meio, ou insegura, não é para se autocriticar e se culpar, é para a gente só saber que todo mundo passa por alguma coisa parecida e a maioria das vezes a outra pessoa não está fazendo nada. Aí alguém pode levantar a mão e dizer, mas a fulana lá, 3 namoradas atrás, me deu uma gompeada solta. Era o problema dela, ela não tinha a índole para estar com você, foi o problema dela. A gente não pode colocar em um relacionamento de agora as coisas. Agora é que a gente tem que cuidar para não jogar as nossas dores em cima das pessoas que a gente diz amar nesse momento. Importantíssimo isso. E a Umbanda nos ajuda a limpar essas coisas pesadas que a gente passa no nosso interior. É pegar uma arrudinha, quem é que tem arrudinha em casa? Quem não tem, vai achar. Pega uma arrudinha, bota num copinho com água, faz oração para Preto Velho. Preto Velho, nesse momento, me dá sabedoria. Né? Me dá sabedoria para mim entender o que está acontecendo dentro de mim. Não é entender e adivinhar o que a outra pessoa está fazendo lá no trabalho dela. Dentro de mim o que está acontecendo. Porque o ciúme e a paixão é uma coisa que ela pode ser positiva, mas na maioria das vezes ela traz, não cansem aí, eu estou falando, eu preciso falar desse troço aí, que vai esse campo no carnaval, fiquem firmes, não durmam. Né? A paixão pode ser muito positiva quando eu conheci o Ricardo, e aí tudo é lindo, ele pode botar a toalha molhada em cima da cama, ele pode mijar fora do coisa, tudo é lindo porque a gente está na paixão. A paixão é mais física, tá? A paixão é mais física, então a gente sente, pode fazer o que quiser, tá tudo bem, eu te amo, o amor é lindo, e vamos lá, Ricardo do céu, não precisa nem lavar os pés para dormir, tudo bem, né? Só que a paixão ela tem tempo de validade. E o grande erro que as pessoas cometem é achar que tem que estar apaixonado a vida toda. A paixão pode vir muitas vezes, mas se a gente conseguir positivar ela. Porque ela faz assim, é como pensa numa roda aqui comigo. Me apaixonei pelo Ricardo. Tá firme aí, Ricardo? Tá apaixonado também? Tomara que sim, senão eu já quero saber o que ele está fazendo. Né? Me apaixonei pelo Ricardo. Aí me apaixonei e vai um pico lá em cima, é uma rodinha, vem quando é uma rodinha comigo, tá maravilhoso, tá incrível, já chega no neutro aqui da rodinha, né? Chega no neutro da rodinha, a gente já começa a ver aquela toalha que ele deixou em cima da cama. A gente começa já a ver os defeitinhos. A gente chegou no neutro, a gente já começa a enxergar as coisas diferentes. Aí vai para a parte de baixo. A parte de baixo começa a botar para fora, e assim para isso servem as relações. A parte de baixo começa a botar para fora tudo que a gente tem que limpar. Os dois, não é um só. Aí de um lado vem ciúme, do outro lado vem, mas por que tu mastiga de boca aberta? Por que tu fala ao mesmo tempo que eu? Por que não sei o quê? Por que... Porque está na parte de baixo aqui, ó. A parte baixa é que os casais têm que aguentar. A parte de cima é fácil aguentar, né? A gente deixa acontecer qualquer coisa. A parte de baixo que cada um vai botando para fora essas coisas é que a gente tem que ficar... Aí é que a gente vai escolher. Eu quero romper com isso porque eu não estou aguentando mais essa pessoa do meu lado, né? Quero romper com isso, ou eu vou buscar o tal amor.
Que aí o amor é o que tem consciência de que a pessoa tem seus defeitos, porque ninguém é perfeito. Estão sabendo que ninguém é perfeito? O amor é aquele que a gente tem consciência de que a pessoa não é perfeita e a gente fica resiliente para passar essa parte de baixo. Quando a gente consegue virar, aí a paixão lá em cima já não vai vir como da primeira vez. Ela vai vir de uma outra forma. A gente vai começar a olhar para aquela pessoa com outro sentimento que está misturado com o amor. A gente não conhece o amor num todo ainda. A gente não conhece o amor total. Se a gente conhecesse o amor total, a gente estava junto com Jesus, né? Mas a gente está aprendendo. Ele foi um modelo, assim como outros mestres foram modelos desse tal amor. Nos ensinar a deixar o outro ser como ele é. E aí a gente vai aprendendo. Se a gente conseguiu passar a fase difícil, tem um monte de gente que não passa a fase difícil. Eu casei e descasei muitas vezes porque não consegui fazer essa virada aqui, ó, da parte de baixo. Estou falando pra você, estou aqui dizendo pra você, né? Aqui na parte de baixo, que eu não aguentava mais o jeito da outra pessoa. Só que era uma época que eu não olhava para mim, porque é muito fácil, né? Aponta para o outro, que o outro tem um monte de defeito, e a gente não tem defeito. A gente é uns santos, umas santas. A gente não tem defeito nenhum. E o grande amor vai ser naquele momento em que a gente percebe que o outro não é perfeito, percebe também que a gente não é perfeito, mas eu gostaria de curar junto contigo, eu gostaria de dar a mão para ti, Ricardo, nesse momento. Que quente, Ricardo? Que taradão. Eu gostaria de dar a mão para ti nesse momento e a gente junto passar essas fases. Só que essas fases não vão passar se não tiver respeito. Sabe o que é o respeito? A palavra respeito vem da onde? Do latim. Respiare. Espiar de novo. Não é espiar de expiação, é espiar de olhar outra vez. Espiar de novo. Quando você vê que o outro tem alguma coisa que está lhe incomodando muito, ao invés de só apontar o dedo, mas tu é assim, ô louca, tu não sei o que, ô louco, em vez de apontar o dedo, fecha a mão, para um pouquinho aqui, eu vou olhar de novo. O que essa pessoa já passou na vida? O que cada um que está aqui já passou na sua vida? O que já aconteceu na sua história? Porque todo mundo que está aqui teve uma história. Se a gente pedir para cada um que está sentado aí vir aqui contar um pouquinho da sua história, nossa, vai vir coisa para fora. Ah, mas eu tenho só 18 anos. E com 18 anos tu passou um monte de coisa. Ah, eu tenho só 10 anos. E passou algumas coisas com 10 anos. Ah, mas eu tenho 50 anos. Passou coisa com 50 anos. Né? Passou coisa. O caso é, eu vou olhar de novo para o outro e entender que ele é um ser humano que passou um monte de coisa, entender que ela é uma pessoa que teve que limpar muita coisa da sua história para estar do meu lado, ou eu vou ficar só apontando e afastando as pessoas. O amor está em trazer respeito. Respeito. Eu gosto de usar o respeito assim, tá, me chateou, me incomodou, me apontou o dedo. Mas eu quero respeitar essa pessoa porque eu escolhi que ela estivesse do meu lado. Quais são as qualidades dela? Porque lá na primeira parte de cima a gente enxergava um monte de qualidade até que a pessoa não tinha. Né? Mas agora que eu estou na realidade, não tanta porque eu também estou na negatividade, que qualidades que aparecem quando eu estou lá no negativo? Uma pessoa legal, uma pessoa acompanhante. Porque senão, e aí só você para achar onde está as qualidades da pessoa. Porque senão, o que vai acontecer? A gente vai viver travando no negativo. Alguém já travou no negativo aí e afastou as pessoas de perto? Ou só eu? Tu também, Igor? Eu e o Igor só. Os outros são santos, que passam o negativo felizes. E aí é questão de a gente parar um pouquinho. A partir de hoje eu não quero mais acusar a outra pessoa. Eu quero olhar para mim e buscar qualidades em cima desses defeitos que eu estou vendo. Porque aí, em determinado momento, o julgamento, quando a gente aponta o dedo para o outro, o julgamento só cresce. Porque tudo é energia. Tudo é energia. Você apontou o dedo para outra pessoa, essa energia vai e vai buscar exatamente o que você está apontando o dedo e vai jogar de volta para você. E isso vai acumulando aqui dentro. E acumulando aqui dentro. Estou explicando direito esse negócio? Imagina isso acontecendo num carnaval.
onde todo mundo está botando suas frustrações para fora, suas vontades para fora, seus desejos para fora, porque não fez isso o ano todo. É com essa pessoa que você está do lado, essa pessoa é que tem que lhe conhecer, não é o melhor amigo. Eu tenho um monte de melhor amigo aqui atrás. E é verdade, eu sou o melhor amigo de um monte de gente aqui que está me olhando pelas costas. E são pessoas que a gente conversa um monte de coisa. Mas aquela pessoa que está com a gente ali do lado é que tem que conhecer tudo da gente. Mas como é que a gente vai mostrar tudo que a gente é para outra pessoa, se cada coisa que a gente mostrar, a pessoa vai encher o saco? Já pensaram nisso? Eu quero ser companheiro do Ricardo, bem companheiro, bem namorado, bem firme com o Ricardo. Calma, Ricardo, tá tremendo. Eu quero estar com o Ricardo. Mas se toda hora que eu for sincero, que eu mostrar como eu sou, a outra pessoa vai surtar, como é que eu vou mostrar? Eu costumo dizer, vou dizer uma coisa forte. Quer que eu diga uma coisa forte? Vou dizer uma coisa forte. Eu costumo dizer que tem gente que está com mulher bonita que não tinha que estar. Se tu está com mulher bonita, quem é que está com mulher bonita? Estou vendo uns aí com mulher bonita. Olha lá, ó. Te elogiou lá, ó. Cadê? Está aqui, escondida. Se você está com um homem ou mulher bonita, estou dizendo mulher bonita só pelo falar, mas se você está com uma pessoa que você acha bonita, que você acha atraente, que você se sente bem com essa pessoa, que essa pessoa é gostosa, maravilhosa, que lindo, que ele é pelado, não falar para mim. Se é isso, você tem que se tratar para ter uma pessoa bonita do lado. Eu não estou falando bonita de estética só, bonita de coração, bonita de companheirismo, bonito, tá? Você tem que se tratar para ter uma pessoa bonita do lado, senão vai arranjar uma pessoa feia. Pode ser bonita de estética por fora, mas feia por dentro. Vai pegar uma pessoa feia, se quer, né? É isso. Ou seja, tem que ser muito homem, muito mulher para estar com uma pessoa bonita do lado. Sabia? Porque senão vai vir toda hora uma pulguinha aqui, uma coisinha aqui, para dizer que essa pessoa que escolheu está do nosso lado, está fazendo alguma coisa que não é para fazer. Pense nisso. Porque essa fase é uma fase forte. Nós estamos falando de paixões, porque nós estamos falando de carnaval também, né? Não tem gente que bota umas roupas lá com a bunda de fora e sai rebolando? Quem é que vai olhar os desfiles agora? Levanta a mão. Ninguém vai levantar a mão agora. Eu não olho esse filme faz muito tempo, mas só porque eu não gosto. Minha avó olhava muito. E a minha avó marcava horário para Dona Júlia. Marcar, né? Minha irmã está lá concordando. Marcava horário para ver, vai ter desfile de não sei quem, não sei quem. Aí uma vez eu perguntei, mas vó, tu cuida da pontuação, tu cuida a evolução das escolas, o que é, vó? Não, eu sou muito bonito, né? Quase pelado. Então, né? Cada um olha o que quer. E foi muito legal, ela era muito divertida nisso. Então a gente está falando dessas paixões porque esse tipo de coisa também vem à tona depois do carnaval. Pode ser durante, se você se meter lá no meio das frustrações, mas pode vir depois do carnaval, e aí é que a gente tem que ficar alerta. Tem gente que liga a sua insegurança e aí fica inseguro com o que o filho está fazendo, o que a mãe deixou de fazer, começa a mandar a mãe no pai, começa a fazer um monte de coisa. E tudo por causa dessas energias que não se limparam antes. Olha que loucura. Essa fase, tem um preto velho uma vez, o pai Benedito me ensinou uma coisa. Vou contar para vocês. Ele ensinou que nós temos fases. Todos nós temos fases. A primeira fase é do camelo. Tá? Primeira fase, Mauri, do camelo. O Mauri está lá me olhando. Como é que é a fase do camelo? A fase do camelo é onde você é alimentado por alguém, mãe e pai alimentando. Mãe e pai lhe ensinando como é que é fazer xixi no vaso, mãe e pai lhe ensinando como é que é a vida, mãe e pai lhe direcionando para as coisas. Fase do camelo. Pai Benedito me ensinou. Então é a fase que a gente é obediente a tudo. E a gente precisa ser obediente, porque a gente chegou num planeta onde a gente vai ter que aprender com alguém tudo que se faz. Como é que bota roupa, como é que toma banho, como é que não sei o que, né? A gente está aprendendo com alguém, fase do camelo. Depois de um tempo, e aí cada um tem o seu tempo, depois de um tempo vem a fase do leão. Para todos nós. Ele usou esses animaizinhos porque ele usou, mas estou falando exatamente como ele usou os animaizinhos. Depois vem a fase do leão.
Como é que é a fase do leão? Sabe aquelas pessoas que agora eu sei tudo, já aprendi tudo, eu não quero mais ser mandado, ninguém mais manda em mim. Meu pai e minha mãe não tem que mandar mais em mim. Meu pai e minha mãe, eu quero ir pro mundo, eu quero resolver as coisas, eu quero fazer, agora eu que sei, sabe? A imponência do leão. E leão é aquilo, leão quando tá solto, é unhada para todo lado e quando quer comer uma coisa vai lá e abocanha e entendeu, não é assim leão? Se nós soltar um leão aqui vai ser um corre para todo lado, né? Fase do leão. É aquela fase que a gente passou dessa necessidade de aprender o que fazer nesse planeta e agora a gente quer explorar o planeta. Agora a gente quer. E essa fase dura muitos anos. Muitos anos. Não é só a adolescência. Tem gente que passa da adolescência e continua na fase do leão, brigando com todo mundo e tentando resolver as coisas meio na pauleira e tentando dizer eu que sei. Sempre tem aquelas pessoas que sempre sabem, né? Eu que sei, eu que mando, eu que faço. Já passaram por isso, velho? Nunca. O Cleiton nunca. O Cleiton tem cara, E essa fase do leão, onde a gente está brigando com a vida, a gente está acertando às vezes, errando às vezes, a gente está arrumando a vida e o leão para todo lado. Isso homem e mulher. Fase do leão. Depois de um tempo que o leão já está todo rasgado, já se bateu, já brigou com outros leões também, já fez, aconteceu, já aprendeu um monte de coisa, a gente vai para a fase da lagarta, para ver Benedito falar. Como é que é a fase da lagarta? O leão para, cansei, está na hora de eu me preparar para alguma coisa. Eu já vi que um monte de coisa que eu fiz, aqui quem é mais velho já errou bastante ou não? Só eu. Aqueles erros eram do leão. Mas chega aquela parte que a gente quer parar um pouquinho, sabe? Cansei de errar, agora eu vou acertar, né? Vou acertar. É a fase da lagarta, onde a gente se recolhe e começa a observar o mundo de outra forma. O que eu posso fazer de diferente? Eu começo a me preparar. Sabe a lagarta? A gente está ali dentro do casulinho, né? Dentro do casulo, se preparando. Agora eu quero despertar de uma outra forma. Eu quero ser melhor para o mundo, eu quero ser melhor para mim, eu quero ser melhor para as pessoas que eu amo à minha volta. Eu quero ser alguém melhor. Estou me preparando. É um tempo que parece que a pessoa está inerte. Se alguém está se sentindo inerte, antes de se condenar e se cobrar, lembre-se, de repente você só está na fase da lagarta se preparando. Isso não importa a idade, tá? Às vezes eu já vi gente bem jovem chegar na fase da lagarta cedo. E já vi gente bem velha e não sair nunca da fase do leão. Então, está se preparando, está ali, né? Depois, para a gente conseguir deixar de ser lagarta, diz o preto velho, para a gente deixar de ser lagarta e se transformar em borboleta, a gente vai precisar de novo ser obediente. Olha que loucura. Porque a gente vai ter que aprender como é que rompe a casquinha da lagarta. A gente vai ter que aprender como é que rompe a casquinha da lagarta para que as nossas asas saiam, para que a gente possa voar que nem borboleta livre, leve e solto. Né? Então é nessa fase a gente de novo vai ter que ser obediente. Não que nem o camelo que diz sim para tudo. Mas agora, como aquele ser lagarta, que vai ter que ir, alguém que já é borboleta, que já está na fase de borboleta, nos ensinar, ó, calma aqui, organiza aqui, não precisa entrar em crise, não precisa achar que a sua vida está paradona, a vida parece parada porque você está aprendendo alguma coisa, observa o que está acontecendo para que você aprenda, e aos poucos essas asinhas começam a se formar, e romper o casulinho. Aí a gente entra na parte de borboleta. A borboleta é aquela que vai nos ensinar. A nós mesmos, quando a gente se torna borboleta, não é o meu caso, né? E as pessoas que estão à nossa volta. Aí é aqueles que vão ensinar. Mas primeiro, nesse rompimento, a gente vai ter que aprender de novo. Não mais como criança, mas como um adulto que se bateu cabeça, fez e aconteceu que nem o leão fez. Expliquei? Acho bonita essa história até, né? Vocês acharam? E como borboleta é voar, borboleta é levar a sua essência, borboleta é levar a sua beleza, é levar as suas qualidades, né? A beleza que eu digo é as suas qualidades para o mundo, é fazer alguma coisa ao seu propósito. Aqui tem um monte de gente que está em borboleta, ó, atrás de mim, que tem que me aguentar como leão, mas estão com borboleta. Por quê? Porque em algum momento
perceberam que tinha alguma coisa para doar para o mundo. Ali tem gente que estava gripada, ali tem gente que teve dores hoje durante o dia, ali tem gente que teve problemas no trabalho, ali tem gente que se debateu com não sei o que aconteceu, mas estão aonde? Sentadinho ali no banquinho para trabalhar, para atender. Isso é fase de borboleta. Na vida pessoal eles podem até estar em outro setor, mas na vida de trabalho, de servir, eles já estão no caminho de borboleta. Expliquei? E quando você estiver no seu caminho de borboleta, olhe para a sua vida. Alguns já estão aqui em caminho de borboleta. Olhe para a sua vida lá fora e vê o que você já está conseguindo ajudar, auxiliar. Jesus e os mestres que vieram nos ensinar isso. A chegar em algum momento no caminho de borboleta, onde você leva algo de bom para o mundo, onde você auxilia o mundo, onde você conduz o seu aprendizado para aquelas pessoas que precisam aprender, sejam para os filhos. A borboleta, ela não entra em crise com os filhos, a borboleta ensina os filhos. Quem está em crise com os filhos é o leão, ainda. Não entra em crise porque a criança que existe é uma criança, é claro que vai errar, é claro que vai fazer um monte de bobagem. Então, eu quero ser borboleta com a minha filha, se eu não consigo ser borboleta, eu quero entrar no casulo e aprender com a minha filha, com o meu filho. Eu quero aprender com os amigos que eu tenho na volta, eu quero aprender com a pessoa que eu escolhi, que é o Ricardo hoje. O Ricardo se ralou hoje ele casou com ele. Da outra vez foi a Antônia. É quem senta aqui casa comigo, você já sabe. Então se prepare. Igor da outra vez. Então, olha para a sua vida antes de sair pulando carnaval e sair acumulando um monte de energia. Olha para a sua vida lá fora. O que eu posso começar a aprender dentro desse casulo? O que eu posso já ensinar? O que eu posso me doar mais para o mundo? E quando eu digo doar para o mundo, não significa que você tem que vir para um tempo de umbanda e botar roupa branca e atender todo mundo. Às vezes não é o seu caminho. Às vezes o seu caminho está sentadinho aí. Mas lá fora você pode levar um monte de coisa. Quem está sentado aí sabe um monte de coisa que eu não sei. Tenho certeza. Aprendeu um monte de coisa que eu não sei. É questão de voltar para o casulo e perceber, putz, como é que foi a minha vida? E o que aqui dentro me faz ter sentido nessa vida? O que eu posso auxiliar os outros? E aí eu estou falando de coração, porque a gente o nosso trabalho material lá fora, muitas vezes já auxilia um monte de gente, mas eu estou auxiliando de coração? Né? A gente às vezes botou como meta o nosso trabalho e não percebeu que aquele trabalho pode se transformar em outra coisa, sendo a mesma coisa. Pode se transformar em algo que eu estou botando no meu coração ali. Se você atende público, você atende ainda no automático? Ou você atende o público botando ali o seu coração e sorrindo para aquelas pessoas que estão chegando, mesmo que elas não sorrindo para você? Se você consegue sorrir para alguém que lhe agride na hora de atender em público, por exemplo, você está quase na fase de borboleta, ou já está lá. Quando você consegue passar disso, passar do que o outro está trazendo. A fase de borboleta, ela é borboleta. Eu sou borboleta e estou voando independente do que os outros são. Percebe? Não interessa se o outro veio de mau humor, não interessa se o outro está bravo, não interessa se o outro está irritado porque não foi atendido. Não interessa porque... Não interessa. Eu sou borboleta, eu estou trazendo o que eu sou para essa pessoa. Se ela vai aceitar, se ela vai entender, não é problema seu. Eu sou borboleta. Eu vou só bater asas e voar. E fazer o meu melhor. Então, hoje quando for ali nos nossos guias, nossos amigos, vai conversando com você. Será que eu estou aonde? Enquanto você estiver esperando aí, eu estou aonde? Que fase que eu estou? Camelo, onde todo mundo manda em mim? Leão, onde eu brigo com todo mundo e faço e tenho um monte de experiência? Estou lagarto, estou mais fechadinho? Ou eu quero ser borboleta? É com você. E o legal é isso, né? Deus deixa que seja com você. Não é Ele que decide. Porque Deus, essa potência que formou os orixás, que formou a nossa Umbanda, que formou um monte de religião maravilhosa, confia tanto que nós vamos chegar à borboleta,
que não interessa o que você já fez de bobagem como leão. Não interessa para Deus. Deus não está preocupado com as suas bobagens do passado. Deus está abraçando você agora. Os orixás estão aí agora, a igreja dos orixás. Os pretos velhos estão aí no meio agora. Dizendo para você, não interessa o passado. O que você quer ser a partir de hoje? Tudo que nós conversamos agora há pouco, também não interessa. Ah, ciumento isso, ciumento aquilo, não interessa mais. Se você decidiu agora fazer diferente, se entrega para isso. E pede para aprender como é que eu chego como lagarta, e se você tiver como lagarta, como é que eu chego como borboleta. Aprender. É com você. E eu acho isso espetacular. Você poder decidir o que você quer a partir de agora. É lindo, né? Eu acho lindo. Tenha um bom trabalho. Tenha um bom carnaval. Com consciência. E a gente se vê sem ser na próxima quinta na outra. Bom? Muito obrigado.